Ok, pessoal, muito bem-vindo aí à nossa sessão de tutoria chamada Tech Talks, uma iniciativa aí do Sebrae, da K-Solution e da AWS. Muito bom ter vocês aqui comigo nesse momento aqui de tirar dúvidas, de bate-papo sobre nuvem, computação em nuvem, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que é computação em nuvem, quais são os benefícios que a computação em nuvem traz. A gente vai bater um papo e trocar bastante ideia aqui. Essa, pessoal, é uma iniciativa do Sebrae com a K-Solution e a AWS, com o objetivo aí de treinar, né, de formar 25 mil pessoas em nuvem, em tecnologia de nuvem até 2024, até o final desse ano. Então, mais uma vez aí, sejam todos bem-vindos nessa sessão Tira Dúvidas. Pessoal, vou estar disponível aqui durante essa próxima uma horinha, tá? Vocês provavelmente já tiveram acesso ao material, fizeram todo o estudo, a leitura lá no material que foi compartilhado com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber de algo, quiserem saber sobre algum serviço na AWS, a gente vai combinar de utilizar o Q&A. O Q&A é um botão que tem aí no Zoom, onde você pode enviar a sua pergunta com relação a um serviço da AWS, uma dúvida técnica, dúvida de uso, dúvida sobre o que é o serviço, dúvida sobre computação em nuvem, o que é computação em nuvem. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Estou aqui disponível para responder para vocês. Só me apresentando, meu nome é Leandro Vieira, eu sou instrutor autorizado AWS, trabalho aqui na K-Solution e vou ajudar aí a esclarecer, a desmistificar um pouco essa questão de nuvem, né? O que que a gente pode fazer? Quais são os recursos que existem aí na nuvem para ajudar a gente no dia a dia? Vocês tiveram acesso ao material, né, que vai cobrir, que cobre, né, conteúdo aí da etapa um, o conteúdo do AWS Cloud Practitioner Essential, né, a, a certificação de entrada na nuvem da AWS, né, o nível fundamental ali de assuntos onde a gente vai tomar conhecimento, ou vocês tomaram conhecimento ali de vários serviços em nuvem que a gente pode utilizar. Nesse material também tinha etapa 2, né, falando um pouco do que poderia ser, por exemplo, um MVP em nuvem, né? Como é que eu começo a usar a nuvem na minha empresa, no meu ambiente? A etapa 3, né, falar um pouco sobre segurança na nuvem. É seguro botar o meu site, botar a minha aplicação na nuvem? E como eu posso, né, escalar esse meu ambiente, aumentar, atender mais e mais clientes? Esse é o tema da etapa 4. E na etapa 5, pessoal, desse material, ele vai falar ali como você pode turbinar, né? Melhorar o uso da sua aplicação, do seu site, usando serviços baseados em inteligência artificial generativa, machine learning, tudo isso está disponível para a gente usar, né? Está pronto para a gente usar aí na nuvem da AWS. Na semana passada, né, a gente fez uma primeira tutoria, um primeiro bate-papo, né, com alguns de vocês. Não sei se tem gente aqui que estava lá também. A gente está nesse momento na segunda tutoria, para a gente tirar dúvidas e bater papo mesmo aqui sobre nuvem. Na próxima semana, a gente tem a última tutoria. Então, se vocês tiverem algum compromisso, ou algum colega, algum conhecido não pôde estar aqui hoje, convide ele para estar na próxima quarta-feira aqui com a gente. Legal? Pessoal, então a partir de agora, feita essa apresentação, a gente pode começar um bate-papo e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta aqui através do Q&A, tá bom? Se eu souber responder aqui, eu vou ter o maior prazer em dar informação para vocês. Perguntas sobre as etapas, perguntas sobre os serviços, sobre computação em nuvem, fiquem à vontade. Eu vou começar a falar de alguns pontos aqui que podem ser interessantes, né? Quando a gente pensa em usar a nuvem da AWS, quando a gente está avaliando, né, uma migração para a nuvem, levar os nossos recursos de tecnologia para a nuvem, e vocês, a qualquer momento, enviem perguntas aqui no Q&A, que vai ser um prazer responder vocês. Tudo bem?
Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre quais serviços que a gente tem na nuvem e, principalmente, quais são os benefícios que a gente tem, né, ao usar a nuvem da AWS. A gente vai falar aí da primeira etapa, onde a gente vai ver quais são os principais serviços que a gente tem na nuvem. Legal? Pessoal, quando a gente pensa em nuvem, né, em computação em nuvem, uma primeira questão pode ser o seguinte: por que que eu deveria usar os meus recursos de tecnologia na nuvem e não dentro da minha empresa, né? Qual é a diferença? Qual o ganho que a gente tem, né, de usar a nuvem para os meus recursos de computação? Bem, falando aí de benefícios, primeiro a gente pode pensar no seguinte: imagina que o seu chefe falou assim: olha, eu tenho que lançar um site novo aqui da minha empresa na semana que vem. Mas, puxa vida, esse site ele tem que rodar num servidor, num recurso de computação. E você não tem servidor disponível. Você teria que comprar. Pessoal, comprar um servidor, para quem trabalha com TI, conhece um pouco, não é uma coisa muito simples. Não é uma coisa que a gente vá ali na lojinha da esquina e compre. Geralmente você tem que ligar para um distribuidor, fazer uma encomenda. Geralmente esses equipamentos vêm de fora do Brasil, então não é algo rápido. 25 dias aí para chegar, pessoal. Imagina, né? 25 dias para chegar, chegou o servidor numa caixa. Você tem que tirar da caixa, bota lá no seu data center, faz toda a instalação, liga cabos e tal, para começar a usar. E o seu prazo lá que era para lançar o site na semana, né? Dali a uma semana. Furou esse prazo, né, pessoal? Não teve como. Tive que comprar outro servidor. Então, aqui, olha só, a gente começa a perceber um primeiro benefício. Por quê? Porque se eu preciso de um servidor com urgência, na nuvem eu crio um servidor em alguns minutos. Por quê? Porque a AWS já possui esses servidores comprados, pronto para eu utilizar. Então, basta entrar na console da AWS e criar um servidor. E o processo de criação é muito rápido. Então, pessoal, aqui a gente já tem um ganho enorme com base em recursos, né, provisionados, ágeis e velozes. Não estou esperando mais 25 dias. Em 2 minutos, o meu servidor já está pronto para utilizar. Esse é um grande benefício que a gente tem na nuvem. Velocidade, agilidade para o meu negócio, né? Ser mais rápido que o meu concorrente, por exemplo, lançar o produto primeiro no mercado, faz toda a diferença, concorda? Outros benefícios, pessoal. Comprar um servidor, né, nesse modelo que a gente falou, custa caro, né? Um servidor de médio porte aí vai 40, 50 mil. Então você precisa pagar por esse servidor no momento que você compra, né? Você pega esse dinheiro todo e dá lá para o fornecedor, para o distribuidor. Na AWS, na nuvem da AWS, você não precisa pagar o custo do servidor ali no início da operação, né, de uma vez. A AWS, ela tem um modelo de cobrança onde você paga conforme o uso. O que que isso quer dizer, Leandro? Pessoal, você criou um servidor na AWS. A AWS começa a te cobrar ali pelos minutos que aquele servidor está sendo usado. Se eu parar esse servidor, a cobrança para. Se eu ligar de novo o servidor, a cobrança continua. Então percebe que aqui eu não preciso pegar ali do meu bolso uma grana maior, né? 50, 60 mil reais para comprar um servidor lá de cara. Eu começo a pagar ali pelos minutos que eu estou usando. E na AWS esse custo é muito, muito, muito barato. Então aqui, pessoal, eu estou trocando uma despesa, né, inicial ali por uma despesa variável. Então eu tenho um fôlego maior no meu caixa, onde eu não preciso dispor desses recursos inicialmente, desses grandes volumes de recursos. Então esse também é um benefício interessante. Continuando aí nos benefícios, pessoal, fique à vontade, tá, para mandar perguntas aqui no Q&A, a gente para e responde a pergunta, tá bom? A gente vai só nesse bate-papo aqui para a gente dar uma aquecida. Outro recurso importante é o seguinte:
Pensa que você precisa comprar o servidor para o seu site, mas a gente não sabe, né? Não tem como saber, prever se vai ter muito acesso ao seu site, se não vai ter, se vai ser um sucesso, se não vai. A gente pode ter alguma estimativa, mas ter a certeza ali, né, pessoal, é mais difícil. Mas como é que eu dimensiono o tamanho desse servidor, então? Se eu estou comprando um servidor, né, no modelo onde eu não trabalho com nuvem, eu preciso pensar se eu preciso comprar um servidor que tenha muita capacidade, né, computacional, muita CPU, muita memória RAM, ou eu não preciso de um servidor tão grande, eu vou comprar um servidor menor. Mas, se o meu site tiver muito acesso, ele exige um servidor maior. Se o meu site tiver pouco acesso, eu não preciso de um servidor tão grande e tão caro consecutivamente. Então, essa dificuldade que a gente tem para prever, né, no mundo fora da nuvem, ele não acontece na nuvem, porque na nuvem os recursos eles são elásticos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que eu posso começar com um servidor pequenininho e monitorar. Estou recebendo muito acesso no meu site, eu pego esse servidor e aumento, como se eu esticasse mesmo esse servidor. Eu posso aumentar a capacidade com alguns cliques, é muito rápido. E aí eu vou atender uma demanda maior. Só que, de repente, essa demanda passou, né? Tive um pico de acesso, esse acesso diminuiu. O que eu faço? Eu posso diminuir essa minha capacidade. Então, eu aumento quando eu preciso, eu diminuo quando eu não preciso mais. Lembrando que eu pago conforme o uso. Então, olha que interessante. Eu não, eu elimino o problema de comprar um servidor com muita capacidade e ele ficar ocioso, né, fora da nuvem. Ou eu elimino o problema de comprar um servidor pequenininho e ele não dá conta das solicitações no meu site. Na nuvem eu posso começar pequenininho e eu aumento ou diminuo de acordo com a minha demanda. Então, pessoal, existem vários benefícios: velocidade, né, economia, flexibilidade, escalabilidade. Tudo isso a nuvem te entrega, o que seria muito difícil fazer fora da nuvem, né? Quando a gente fala de servidores na nuvem, pessoal, e aí entrando aqui para a gente conhecer um pouco os serviços, a gente está falando, por exemplo, do Amazon EC2. Esse é o nome do serviço onde eu consigo criar servidores na nuvem da AWS. Amazon Elastic Compute Cloud. EC2, esse é o nome do serviço. Através desse serviço que eu vou criar os meus servidores, as minhas máquinas virtuais na nuvem. Lembrando, com todas as características que a gente já falou, um recurso que é flexível, que é escalável, posso aumentar e diminuir quando eu precisar, posso começar pequenininho e aumentar de acordo com a minha demanda. Eu vou pagar pelo uso, então se eu desligar aquele servidor, eu paro de pagar. Se eu ligar de novo, começa a cobrança. Imagina que você está com um servidor na nuvem que hospeda um RP da sua empresa. Só que no final de semana você não trabalha. Então, eu poderia desligar esse servidor, por exemplo, no final de semana e ligar ele na segunda-feira. Então, eu vou gerar economia, porque ele desligado, ele não é cobrado. Quando eu ligar, começa a cobrança de novo. Ambientes de homologação, por exemplo. Será que eu preciso estar com o meu ambiente de homologação ligado domingo à noite? Será que tem alguém lá testando ou homologando alguma coisa domingo à noite na minha empresa? Talvez não, né, pessoal? Pode até acontecer, mas talvez não. Bem, se eu não tenho um recurso que se eu desligar, né, eu posso economizar, eu posso desligar o meu ambiente de homologação no final de semana. Isso também é um fator de economia. Então, a gente tem possibilidades tanto de uso de forma rápida, de forma veloz, quanto de economia em cima do que a gente usar. Esse é o serviço do EC2. E a AWS, pessoal, a nuvem da AWS, na verdade, ela está posicionada de forma global. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela está em todas as regiões, em todos os continentes do mundo. E uma vez que ela está em todos esses locais, eu posso criar servidores também nesses locais.
Então, eu posso criar um servidor no Brasil, eu posso criar um servidor nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania. Imagina que eu faço isso muito rápido, né? Lembra, a gente falou de criar servidores em alguns minutos. Então, quando eu faço isso muito rápido e nessa escala, eu posso estar criando uma aplicação de nível global em alguns minutos. Eu tenho servidores nos Estados Unidos para atender o público de lá, servidores na Europa para atender o público de lá, servidores no Brasil para atender o público daqui. E, de repente, eu tenho uma aplicação rodando a nível global que foi implementada em alguns minutos. Então, olha o alcance também que a nuvem, através do serviço do EC2, pode te dar. Fazer isso fora da nuvem seria praticamente impensável, né? Imagina, se você ter os data centers em cada um desses locais, montar esses data centers, para depois comprar os servidores, instalar os servidores, nossa, aí já você já perdeu um tempão. Mas pensando em recursos, né? É só recurso de computação que a gente tem na nuvem, que a gente pode trabalhar na nuvem? Não, pessoal, tem um monte de serviço. Na verdade, a AWS tem mais de 200 serviços que a gente pode estar trabalhando com eles na nuvem. A gente vai passar pelos principais aqui. Um dos recursos dos serviços principais são os serviços de armazenamento. E para o serviço de armazenamento na nuvem, a gente tem o Amazon S3, Simple Storage Service. O Amazon S3 é um tipo de armazenamento em nuvem que a gente fala que é um armazenamento virtualmente ilimitado. O que isso quer dizer, Leandro? Bem, pessoal, quando a gente fala de armazenamento, a gente sempre fala de armazenamento e do limite que esse armazenamento tem. O que isso quer dizer? O meu celular, ele tem 64 gigabytes de armazenamento. Não dá para passar disso. O meu HD externo, ele tem 1 terabyte de armazenamento. Não dá para passar disso. No meu computador, também 256 gigabytes de armazenamento. Na nuvem, pessoal, a gente traz o conceito de virtualmente ilimitado. Isso quer dizer que, se eu usar o armazenamento do Amazon Simple Storage Service ou o Amazon S3, ele não tem um limite, ele não tem um teto. Eu consigo colocar no Amazon S3 a quantidade de informação, de dados, de arquivos que eu precisar. Olha que interessante. Então, Leandro, quer dizer que se eu precisar colocar no Amazon S3 1 tera, eu posso? Pode. Se eu precisar aumentar esse armazenamento para colocar 10 teras, eu consigo colocar 10 teras? Consegue. 100 teras? Consegue. Vocês conseguem colocar a quantidade de arquivos, de objetos que vocês precisarem. O Amazon S3 é um serviço extremamente robusto. Ele tem 11 noves de durabilidade. Sabe, 99,99999% de durabilidade. O que isso quer dizer? Pessoal, traduzindo isso quer dizer que ele é tão robusto que você pode guardar 10 milhões de arquivos e esperar que um arquivo desses 10 milhões pode falhar a cada 10 mil anos. Então, é realmente um serviço muito, muito, muito robusto, principalmente para armazenamento de longo prazo. Aquele dado, aquela informação, aquele arquivo que você precisa guardar por um longo período. Seja uma questão de compliance, uma questão legal, por exemplo, os dados dos funcionários, né? Você precisa guardar os dados ali dos funcionários por 10, 15, 20 anos, porque você tem uma legislação que diz isso. Qual é o melhor local para eu guardar esses dados por esse longo período? O Amazon S3 é um ótimo candidato, em função dessa durabilidade que a gente falou. Armazenar os meus backups, né? Eu posso ter aqui o meu data center dentro da minha empresa, não tem problema nenhum, mas eu vou guardar o backup, os backups que eu estou fazendo aqui dos meus servidores do meu banco na nuvem,
Por quê? Porque eu preciso guardar isso por um longo período. Eu quero guardar isso num armazenamento que seja durável, que seja seguro. Então, pessoal, também existe um serviço de armazenamento na nuvem, assim como um serviço de computação. O nome do serviço de armazenamento, né, de um dos principais serviços de armazenamento, é o Amazon S3. Legal. Beleza, Leandro. Olha, a gente está falando de computação, de armazenamento. Vamos falar também de um serviço muito importante, que é um serviço, por exemplo, de banco de dados, para a gente começar a pensar numa construção de uma arquitetura de uma aplicação. Posso utilizar bancos de dados na nuvem? Posso também, pessoal. A AWS tem dois serviços de bancos de dados que a gente pode utilizar. Mas antes de entrar no serviço, vamos pensar que eu posso ter dois tipos de banco de dados. Eu posso ter um banco de dados relacional, onde eu tenho ali minhas tabelas, minhas linhas, colunas muito bem definidos, os esquemas são mais fixos ali. Eu posso ter banco de dados não relacionais, onde eu tenho uma estrutura baseada em chave e valor, por exemplo, né? Onde eu tenho ali uma chave primária e os dados estão associados, todos os dados associados ali a essas chaves primárias. Então, eu tenho os dois modelos que eu posso trabalhar. Na AWS, para a gente trabalhar com bancos de dados relacional, a gente tem um serviço chamado Amazon RDS, Relational Database Services. Com o Amazon RDS, eu consigo criar vários tipos de mecanismos de banco de dados na nuvem. E aí eu recebi uma primeira pergunta aqui. Pessoal, para mim a tela inicial da apresentação ainda. Eu não sei quem fez a pergunta, tá? Mas é isso mesmo, a gente ainda está nesse primeiro tema, tá bom? E eu estou falando sobre os serviços que compõem esse primeiro tema, ok? Depois a gente vai passar para o segundo tema aqui, ó, que é como criar um MVP na nuvem. Mas a gente ainda está aqui mesmo, tá bom? A ideia aqui, pessoal, é bate-papo mesmo, é conversar e falar de alguns assuntos aqui mais importantes. Ok? Beleza. Então, olha só, falando aí do serviço de banco de dados, a gente estava falando do Amazon RDS, Relational Database Services. Quais tipos de mecanismo de banco de dados que eu posso criar com o RDS? Eu posso criar um banco de dados Postgre, MySQL, MariaDB, SQL Server, Microsoft, Oracle, IBM DB2 e um próprio banco de dados desenvolvido pela AWS, o Amazon Aurora. Então, eu tenho uma série de opções de bancos que eu posso implementar na nuvem, pessoal. Além disso, todos esses bancos de dados, ele traz consigo, né, algumas características importantes. Por exemplo, eu consigo implementar o meu banco com alta disponibilidade, com redundância. O que fazer fora da nuvem, né, pode realmente custar algum tempo de quem está implementando. Aqui na nuvem basta eu marcar uma opção. Eu quero que esse banco de dados tenha uma redundância. Então, a partir dessa escolha, né, do mecanismo e dessa escolha da alta disponibilidade, não sou eu que vou implementar, instalar o banco, é a AWS que vai fazer tudo isso para mim. É o que a gente chama de banco de dados gerenciado. Eu digo para a AWS o que eu quero e ela provisiona para mim. Depois eu vou só operar, né, trabalhar esse banco de dados. Da mesma forma, a gente tem banco de dados não relacional. Falando aí de banco de dados não relacional, a gente tem um serviço chamado Amazon DynamoDB. O DynamoDB é o serviço que vai ajudar a gente com esse banco de dados não relacional que possui alta performance, capacidade ali de responder a milhares de solicitações por segundo. São bancos de dados, pessoal, muito utilizado, principalmente em lojas de e-commerce. A Amazon.com, né, a loja da Amazon.com, utiliza o DynamoDB na sua infraestrutura. Então, pessoal, eu tenho as duas possibilidades. Banco de dados não relacional, posso criar na nuvem? Sem problema nenhum. Mas a minha solução ela requer um banco de dados não relacional, NoSQL,
Posso também utilizar um serviço para criar esse tipo de banco de dados? Posso também. Leandro, tem um banco de dados aqui na minha empresa, mas realmente eu não quero mais administrar isso aqui dentro, quero levar para a nuvem. Posso migrar o meu banco de dados para a nuvem? Posso migrar também, pessoal. Existem serviços de migração de bancos de dados específico, por exemplo, o Amazon DMS, Database Migration Service. Com o DMS, eu consigo levar o meu banco de dados que está dentro da minha empresa, no meu data center local, para a nuvem da AWS, fazer essa migração. E eu nem preciso parar o meu banco de dados para isso. Então, pessoal, além de oferecer os serviços, né, a AWS ajuda a gente a migrar, a levar o nosso ambiente que não está na nuvem para esse novo recurso, para esse novo ambiente onde eu vou ter mais facilidade e mais agilidade na minha operação. Então, a gente falou, pessoal, aqui de três serviços aí, mas três serviços muito importantes, que estão presentes em 90% das arquiteturas em nuvem, né? Serviços de computação, de armazenamento e de banco de dados. Legal? De novo, pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aqui em mandar aqui no Q&A, tá bom? Estou monitorando aqui. Legal, Leandro. Você falou de alguns serviços, de serviços importantes aqui, bacana, é realmente, né, tem vários benefícios lá na nuvem, eu entendi, né? Você pode estar pensando assim, mas é seguro? É seguro botar o meu servidor na nuvem? É seguro botar os meus backups, armazenar os meus backups na nuvem, os relatórios da minha empresa, o meu banco de dados? Então, pessoal, a resposta é sim, claro que é seguro. Mas a segurança na nuvem, ela depende de uma ação conjunta. O que isso quer dizer? A gente fala, pessoal, que a responsabilidade ela é compartilhada entre o cliente e a AWS, quando a gente fala de segurança na nuvem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para garantir um ambiente seguro, a AWS precisa fazer a parte dela e eu, como cliente, também. Porque pensa no seguinte: qual é a parte da AWS? A AWS precisa manter a nuvem funcionando de forma segura. O que é a nuvem, no fim das contas? É um monte de data center, um monte de servidor que a AWS tem para me oferecer como serviço. Então, ela precisa, por exemplo, garantir a segurança física desses servidores. Ninguém pode entrar lá no data center da AWS, botar um servidor debaixo do braço e roubar o servidor. Monitoramento com câmeras. Tudo isso a AWS precisa garantir. Eu não tenho acesso ao data center. Então, uma vez que eu não controlo isso, a AWS que controla precisa garantir a segurança. E qual é a minha parte, né, nessa responsabilidade? Imagina que eu vou criar um servidor. Dizer quem vai poder acessar esse servidor é uma opção minha, sou eu que controlo isso. Então, imagina que eu crio um servidor, eu deixo ele aberto para qualquer um acessar. É alguém que está lá na internet, entra no meu servidor e rouba os meus dados, por exemplo. Poxa, isso foi uma falha de segurança da AWS ou uma falha de segurança minha que não protegi, que não disse quem é que pode acessar, deixei tudo aberto, né? Essa é a parte do cliente. Garantir que não é todo mundo que vai acessar o meu servidor, garantir que eu tenho um controle ali de acesso, é uma responsabilidade minha. É a mesma coisa, a porta aqui da minha casa. Sou eu que tenho a responsabilidade de trancar aquela porta ali. Se eu não tranco e amanhã ou depois alguém invade a minha casa, puxa, não dá para cobrar isso de outra pessoa. Fui eu que esqueci de trancar, de fechar as portas ali corretas. Além disso, por exemplo, habilitar a criptografia, que é quando você embaralha os seus dados ali para que, se alguém indevidamente acesse, não consiga ler. Isso também é uma opção que eu tenho. Habilitar ou não é uma decisão minha. Então, se eu não habilito e tem um incidente, opa, aqui a responsabilidade era minha. Então, pessoal, falando de segurança na nuvem, a AWS
tem a sua responsabilidade, o cliente também tem. Mas a AWS vai me fornecer como cliente uma série de serviços que eu posso utilizar para tornar o meu ambiente robusto. Quais serviços? Firewall, por exemplo, igual o firewall que eu tenho na minha empresa, na minha rede. Eu tenho um firewall na nuvem que eu posso utilizar, que eu posso criar as minhas regras de acesso. A AWS me fornece esse serviço. Listas de controle de acesso para saber quem pode acessar os meus recursos e quem não pode. Essas listas de controle de acesso, elas estão disponíveis para que eu possa utilizar. Grupos de segurança, para dizer quem pode entrar dentro da minha instância do meu servidor e quem não pode. Então, tem uma série de recursos de segurança disponível para eu poder utilizar, e eu posso utilizar todos eles ao mesmo tempo, garantindo uma defesa em várias camadas. Então, a decisão de usar é do cliente, mas a AWS te fornece uma série de serviços ali de segurança para que você escolha qual se aplica melhor aos seus recursos, ao seu ambiente. Além disso, pessoal, quando a gente está implementando recursos na nuvem, né, pensar nos recursos, computação, armazenamento e banco de dados, pensar em proteger esses recursos é fundamental. Mas também monitorar esses recursos é importante, porque ele não está mais dentro da minha empresa, ele está lá na nuvem da AWS. Então, como é que eu sei o que está acontecendo ali? Eu sei através de monitoramento. E para isso, a AWS tem um serviço muito legal, que é o Amazon CloudWatch. Com o Amazon CloudWatch, a gente consegue entender o que está acontecendo, por exemplo, com o meu servidor. Eu consigo monitorar o uso da CPU do meu servidor, o uso do processador do meu servidor, por exemplo. Saber se esse uso está aumentando pode dizer para mim que tem muito mais gente acessando aquele servidor ali. Eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que, por exemplo, criar um outro servidor. Ou monitorar um uso baixo de CPU pode dizer para mim que eu dimensionei errado o servidor. Eu criei um servidor muito grande, está usando pouco recurso ali. Eu posso diminuir e, de novo, pagar menos por isso. Então, o Amazon CloudWatch, entre outras coisas, ele vai me ajudar a monitorar os meus recursos na nuvem, trazendo informações importantes para me ajudar com as tomadas de decisão, com as ações que eu preciso fazer ali diante dos meus recursos. Legal, Leandro. Olha, computação, armazenamento, banco de dados, segurança, monitoramento. Olha, eu já tenho aqui uma gama de serviços pronta para eu começar a utilizar a nuvem. E aí sim, a gente vai falar aqui da etapa 2. Como criar um MVP, um produto minimamente viável na nuvem? A gente já cobriu aqui 5 serviços aqui de cara que já vão ajudar a gente com isso. Então, como é que eu poderia começar? Criando um servidor na nuvem usando o Amazon EC2. Criando um armazenamento para os meus arquivos através do Amazon S3. Criando um banco de dados, né, para eu guardar as informações do meu cliente através do Amazon RDS. Protegendo esses recursos, né, com serviços de segurança como firewall, listas de controle de acesso, grupos de segurança, prontos para eu utilizar. E monitorar, claro, né, todos esses recursos através do CloudWatch. Então aqui, pessoal, só desse papo aqui de 30 minutinhos que a gente está, a gente já cobriu 5 serviços aí, ou 5 tipos de serviços que já ajudariam a gente a começar a operar na nuvem mesmo, começar a montar um ambiente na nuvem. Computação, armazenamento, banco de dados, segurança e monitoramento. Está aí tudo que eu preciso para prototipar, subir o meu ambiente, testar, validar e implementar, começar a minha implementação. Claro, tudo isso, pessoal, sem esquecer que a segurança na nuvem, né, é uma responsabilidade minha também como cliente. Assim como a segurança,
né, dentro do meu ambiente, dentro da minha empresa, é responsabilidade minha também. Só que na nuvem, essa responsabilidade é compartilhada, como a gente viu. Então, quando eu estou criando os meus recursos, quando eu estou criando um servidor, por exemplo, e eu vou hospedar um site nesse servidor. Só que é um site de vendas, né, onde eu vou vender produtos. Eu posso dizer que esse servidor vai estar num local na nuvem que tenha um acesso público, ou seja, qualquer um pode acessar esse servidor, esse site que está nesse servidor. Porque é um meu site de vendas, eu quero que todo mundo acesse mesmo. Qualquer pessoa na internet pode entrar lá e comprar os meus produtos. Mas para comprar os meus produtos, a pessoa precisa fazer um cadastro. Essa informação dos meus clientes, o cadastro, eu não vou guardar nesse servidor. Eu vou guardar em um banco de dados, por exemplo. E aí a gente começa a pensar, olha só, o meu servidor com o meu site, que tem lá a minha lojinha virtual, o meu e-commerce, está numa parte pública da nuvem, onde qualquer um pode acessar. Mas será que os dados do meu cliente, né, os dados que o meu cliente se cadastrou, ele tem que estar nessa área pública também? Eu quero que qualquer um da internet acesse os dados dos meus clientes? Epa, isso pode me ligar um sinalzinho ali de alerta. Não, eu não quero. Os dados do meu cliente não são públicos, eles são privados. Então, o meu banco de dados, ele não vai estar nesse mesmo local que é o meu servidor, que o meu servidor vai estar. Ele vai estar no local privado. Então, quando eu começo a pensar na arquitetura do meu ambiente, pessoal, eu começo a pensar nessa questão de segurança também. O que que deve ser público, ou seja, que qualquer um que está na internet pode acessar, e o que que pode ser privado, ou seja, só eu, como administrador daquele ambiente, tenho acesso. Faz sentido, né? O meu site qualquer um acessa, mas as informações do meu cliente não. Então, eu já começo a separar os meus ambientes na nuvem. O que eu quero criar regras de proteção e o que eu quero deixar mais ali aberto para que qualquer um acesse, por exemplo. Posso ir além, né? O meu banco de dados, além de estar nesse ambiente privado, eu vou criptografar os dados dele. O que que isso significa? Criptografar os dados significa criar uma chave onde eu uso essa chave para embaralhar todos os meus dados que estão ali. De forma que, se ainda assim alguém tiver acesso aquela informação não diz nada, ela está completamente embaralhada. Para desembaralhar ou descriptografar essa informação, eu precisaria dessa chave. Só que essa chave não está junto, ela está em outro local. Então, eu estou criando, veja, camadas de segurança ali para proteger cada vez mais a minha informação. Ela já está num ambiente público, num ambiente privado e ainda com criptografia. Outro exemplo, os funcionários da minha empresa que entram na nuvem da AWS para criar os recursos. Quais recursos? Esses que a gente falou, banco de dados, servidores, armazenamento. Qual é o nível de acesso que eles devem ter? Se eu tenho um time ali que só trabalha com recursos de computação, eu vou controlar na AWS as permissões que esse time vai ter. Se ele só trabalha com recursos de computação, será que eu devo dar acesso para eles a recursos de banco de dados? Será que eu devo dar acesso para eles a recursos de armazenamento? Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar sempre aí com o princípio do menor privilégio. O que é o princípio do menor privilégio? Quando a gente fala de segurança, é dar acesso àquele funcionário, àquele usuário, apenas ao que ele precisa, nem mais, nem menos. Então, se na minha empresa eu tenho times que trabalham com serviços específicos, por que que eu vou dar acesso para esse time a todos os serviços na minha nuvem da AWS? Não faz sentido, eu posso estar criando aí uma área de exposição maior. Se são times que trabalham com banco de dados, o acesso dele tem que ser só nos serviços de banco de dados. Times que trabalham apenas com armazenamento, acesso só aos serviços de armazenamento.
Então, eu diminuo a superfície ali de risco, né, onde eu estou controlando o acesso aos meus recursos. Então, também é uma responsabilidade minha, como cliente, dizer o que cada um vai ter ali de permissões dentro da nuvem. Imagina ali um funcionário, né, que não está muito contente e tem a permissão total no meu ambiente. Ele pode fazer um estrago enorme, né? Ainda com uma permissão pequena, ele pode fazer um estrago também. Mas, de novo, eu estou diminuindo a superfície ali de risco. Então, pessoal, o que é importante aqui com relação à segurança na nuvem, né? É entender que a responsabilidade ela é compartilhada entre a AWS na parte física de infraestrutura desse ambiente e o cliente na parte dos serviços que eu estou provisionando, criando na nuvem. Mas a AWS me dá uma série de serviços que eu posso utilizar para garantir a minha responsabilidade, o sucesso com a minha responsabilidade. Recursos de Firewall, como a gente falou, listas de controle de acesso, security groups, grupos de segurança para proteger o meu ambiente. Além disso, pessoal, a gente pode ainda agregar ali serviços baseados em inteligência artificial, em machine learning, deixar com que as IAs, né, trabalhem para a gente no nosso ambiente. Todo esse ecossistema de inteligência artificial que está muito, né, em moda, né, está todo mundo falando sobre isso. Todo esse ecossistema ele está disponível para uso na nuvem da AWS. Então, além de ter o meu site, além de ter a minha aplicação, eu posso acoplar esses recursos aí modernos, né, de inteligência no meu ambiente, potencializando ali o uso do meu aplicativo, do meu site. Como é que eu poderia fazer isso? Bem, uma questão bacana no meu site seria, por exemplo, se quando um cliente está navegando, eu pudesse fornecer recomendações para ele que fossem algo que interessassem a ele, né? Não aquelas recomendações que não tem nada a ver, né? Às vezes aparece uma coisa ali e fala, puxa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas se eu conhecesse o comportamento dele, né? Se eu conseguisse entender quais são as coisas que ele gosta, com base no que ele está consumindo no meu site, eu poderia oferecer mais desses produtos para o meu cliente. Para isso, a gente tem um serviço chamado Amazon Personalize. O Amazon Personalize, ele usa inteligência artificial e ele, através dessa inteligência artificial, ele vai aprender, entender qual é o comportamento dos meus usuários que estão navegando no meu site. Eu tenho, por exemplo, um comportamento bem específico. No site de compras da Amazon.com, eu vou muito para a área de tecnologia. É o que eu gosto. Então, o Amazon Personalize, ele está ali por trás, entendendo que o Leandro, né, ele consome, ele clica mais em produtos de tecnologia. Então, quando o site me oferece uma recomendação, ele não vai me mandar, por exemplo, uma geladeira. Ele vai me mandar um computador, um celular, um tablet. E a chance, né, de, numa dessas recomendações, você converter isso numa compra é maior, porque ele está acertando o que eu gosto ali. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um serviço que utiliza inteligência artificial, o Amazon Personalize. Outro serviço que a gente poderia ter, o Amazon Transcribe. Imagina que você está vendo um vídeo ali num site, mas o vídeo está em inglês, e realmente, né, em inglês eu tenho uma dificuldade e tal. Eu posso gerar legendas ali em português de forma automática para os meus vídeos no meu site, através do Amazon Transcribe. Ele entende aquela linguagem, eu programo ele para traduzir aquela linguagem nativa em uma outra linguagem, baseado ali, por exemplo, numa linguagem definida pelo usuário, pelo cliente ali no meu site. Então, eu consigo acoplar esses serviços, pessoal, na minha aplicação, no meu ambiente, no meu site, e fazer com que elas fiquem mais robustas, mais turbinadas, melhorando ali o nível de engajamento dos meus clientes, por exemplo.
Posso trabalhar com assistente virtual, né? Esses assistentes virtuais que a gente vê, a maioria deles não são muito inteligentes, né, pessoal? Mas a gente tem na AWS o Amazon Lex. O Amazon Lex, ele é um recurso, né, de assistente virtual que usa tecnologia, né, inteligência artificial por trás ali para fornecer as melhores perguntas com base no meu conteúdo, no conteúdo do meu site. Então, quando eu faço perguntas para ele, ele entende essas perguntas em linguagem natural, procura essa informação no meu site e traz a resposta ali de uma forma conversacional, né, natural, como se você estivesse falando com um atendente mesmo. Então, isso te ajuda numa hora, num momento de fechar uma compra. Isso pode ajudar o cliente numa dúvida de um produto e fazer ali com que ele realmente se sinta falando com uma pessoa, né, com um humano e não com um robô. O Amazon Lex, por exemplo, ele usa a mesma tecnologia da Alexa. Alexa que a gente compra e bota na nossa casa, nosso assistente virtual. Mas, claro, ali muito mais turbinado, né, por uma questão ali de inteligência artificial. A gente tem outros serviços, pessoal, que além da inteligência artificial, vai usar o machine learning, aprendizado de máquina. Por exemplo, a gente tem um serviço chamado Amazon Compute Optimizer, que ele vai olhar para os meus servidores, ele vai aprender, né, o uso, ele vai entender o uso dos meus servidores. Ele começa a aprender, olhar e aprender como eu estou utilizando os meus servidores. E por que que ele faria isso, né? Ele faria isso, pessoal, para, por exemplo, me fornecer recomendações. Que tipo de recomendações? Imagina que eu criei um servidor na AWS com 10 CPUs e 20 gigas de memória RAM. Servidor lá de médio, grande porte, vai. Só que eu botei uma aplicação pequenininha ali, não está nem fazendo cosquinha ali no meu servidor. Está usando 10% da minha CPU, 10% da minha memória RAM. Eu estou com recurso ocioso e pagando, né, por essa máquina virtual maior. O Computer Optimizer, ele através de Machine Learning, ele aprende esse comportamento de uso baixo e ele pode me fornecer recomendações do tipo: Leandro, esse seu servidor aqui, ele está com uma capacidade ociosa muito grande. Migre para um servidor ali menor, onde você vai pagar mais e você vai ter o mesmo nível de uso. Recomendações com base em economias. É como se eu tivesse um assistente, né, olhando para o meu ambiente e falando assim: como é que eu posso recomendar um melhor uso dos recursos aqui para o Leandro? Com base em manter ali o ambiente saudável, funcionando, mas também gerando economia, sem gerar desperdício de recursos, por exemplo. O Amazon Compute Optimizer é um serviço que usa machine learning. Eu posso acoplar, habilitar isso no meu ambiente. Então, pessoal, existe uma série de serviços. A gente passou por alguns serviços aqui, né? A gente falou dos principais, a gente falou um pouco aí sobre o que que eu precisaria para criar o meu MVP na nuvem, né? Começar a trabalhar na nuvem. A gente falou bastante aí da parte de segurança, né? O quanto que é importante a gente usar os serviços de segurança, mas ao mesmo tempo entender que segurança é um assunto que deve ser compartilhado, não é só responsabilidade da AWS, não é só responsabilidade do cliente, é responsabilidade dos dois. E a gente falou também que esse recurso, nesse ambiente de nuvem, ele já tem todos os recursos ali de machine learning, de inteligência artificial, prontos ali para eu usar no meu ambiente, né? Para eu acoplar isso no meu ambiente, criando diferenciais significativos, né? Com base, por exemplo, numa concorrência, num outro fornecedor, num outro site de vendas que não seja o meu. Eu quero entrar num site de vendas que me forneçam as melhores recomendações. Eu quero entrar no site de vendas onde, se eu tiver dúvidas, eu consigo ter boas respostas. É ali que eu vou comprar, é ali que eu vou gastar.
Não é num site de vendas onde os produtos estão lá sem nenhum critério para mim, aparecem lá produtos que eu nunca vou comprar, ou quando eu tenho dúvida, eu tenho que ligar, pegar o telefone, ligar e ficar algumas horas, alguns minutos ali esperando alguém me atender. Então, hoje, pessoal, os clientes estão muito mais exigentes. E os recursos de tecnologia, né, eles tendem a acompanhar essa exigência. Então, você ter recursos de inteligência artificial, por exemplo, ali na sua aplicação, no seu site, está quase que virando uma obrigação, né? Porque se você não tem, você fica muito atrás. E aí pensar, né, pessoal, nesses recursos, numa implementação que não seja em nuvem, hoje realmente é algo muito, muito difícil, muito difícil. Então, pessoal, pensou em turbinar a sua aplicação, pensou em agilizar o desenvolvimento, pensou em velocidade, pensou em custo, a gente está pensando em serviços que estão relacionados com a nuvem da AWS. Quais serviços? Todos esses serviços que a gente falou e muito mais. São mais de 200 serviços aí que a gente pode utilizar. Legal? Bem, pessoal, chegando aqui para o final, né, a gente falou aí dos serviços de inteligência artificial que a gente pode acoplar no nosso ambiente. Relembrando aqui, né, a gente passou pelas etapas onde a gente falou dos principais serviços, a gente falou do MVP, como é que a gente começa na nuvem, a gente falou bastante de segurança, né, como proteger as nossas aplicações e, por fim, né, a possibilidade de acoplar, né, recursos de inteligência artificial, de machine learning, no nosso ambiente. Aqui foi a nossa segunda sessão, segundo Tech Talk aí, aberto aí para perguntas, aberto aí para interações. Fiquem à vontade, pessoal, para usar o Q&A aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre algum serviço, a gente tem esses minutinhos finais aí para interagir. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que já tem um colega que mandou uma pergunta aqui. O Marcelo escreveu assim: boa noite. Na AWS consigo monitorar o tráfego do site? Olha que pergunta bacana. Consegue sim, o Marcelo. Lembra que a gente falou do CloudWatch? Entrando aqui mais num papo mais técnico, tá? O, o tráfego que chega no meu site, no meu servidor que está hospedando no meu site, eu posso criar um fluxo desse tráfego e mandar para o CloudWatch num grupo de logs, num grupo de fluxo de tráfego do CloudWatch. E através ali desse grupo de fluxo de tráfego, eu consigo ver o que está chegando, o que está vindo de informação ali para o meu site. Legal? Consigo monitorar sim. Consigo monitorar muita, muita coisa, Marcelo. Beleza? Pessoal, estou disponível, tá? Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade para mandar aqui no Q&A. A gente vai tirando dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida também com relação ao material, Leandro, olha, não acessei o material, não sei como acessa, não tive acesso ainda a esse material para eu dar uma olhada. Pessoal, dúvidas, olha, mandem um e-mail para eventosk@ksolution.com.br. Com relação ao programa, com relação à jornada, tem um amigo aqui que quer participar, como é que ele faz? Só em mandar essas dúvidas para esse e-mail. Dúvidas com relação à nuvem, aos serviços, fiquem à vontade aqui para mandar como o Marcelo mandou, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Alguma curiosidade? Quer saber sobre algum serviço? Quer falar de um caso de uso para a gente comentar aqui? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Pessoal, bem, se não tem mais nenhuma dúvida, convido a vocês a estarem novamente na próxima sessão. Consultem o material, deem uma olhada, tragam dúvidas, tragam perguntas aí na nossa próxima sessão, divulguem, né, falem com um amigo, alguém que está pensando em nuvem, né, está na dúvida, vou ou não vou para a nuvem, como é que é essa história da nuvem, né, como é que funciona?
convidem eles para estarem com a gente aqui nas próximas sessões, na próxima sessão de quarta-feira. Vou estar aqui no mesmo horário, disponível aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? No mais, pessoal, queria de novo agradecer a presença, né? Queria agradecer o tempo de vocês aqui disponível. E é isso. Vamos para a nuvem, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima quarta.